samambaias, como essa aqui que eu tenho na minha mão, são mais antigas do que se parece, tendo a origem lá no Siluriano Médio e seus ancestrais mais antigos ainda, com uma origem lá no Cambriano. Então, por incrível que pareça, samambaias como essa daqui que eu tenho na minha mão não são tão novinhas assim. Qual a origem e a diversidade das samambaias? Provavelmente as samambaias tiveram sua origem e diversificação no Devoniano há 400 milhões de anos atrás. Sua existência foi essencial para a mudança dos animais do ambiente aquático para o terrestre, sendo uma fonte de alimento, habitat e de nutrientes para o solo. As samambaias tiveram seu maior reinado no Carbonífero, sendo as plantas dominantes do ecossistema. O reinado das samambaias durou até o final do Carbonífero, onde seus números e diversidade começaram a diminuir. E, por incrível que pareça, no Carbonífero surgiram até samambaias com sementes e gigantescas florestas tropicais de samambaias com árvores de até 40 metros de altura. O grupo das samambaias são as pteridófitas, plantas que só se reproduzem por esporos. Dentro desse grupo estão as samambaias, licófitas, esfenófitas e fetos arbóricos. Mas, claro, houve exceções, como as pteridospermas ou as samambaias com sementes. Infelizmente, vários dos grupos de pteridospermas e pteridófitas estão extintas, principalmente as pteridospermas, que já estão extintas totalmente, tendo sua origem no Devoniano e sobrevivendo até o final do Cretáceo. Além disso, imagina como seria ver essas plantas hoje em dia. Íamos ter vendendo na floricultura sementes de samambaias por R$5. Você sabia que os depósitos de carvão do Carbonífero são feitos de samambaias gigantes? Brincadeiras à parte, foi no Triássico, algo entre 252 e 200 milhões de anos atrás, que começaram a surgir samambaias com características das samambaias atuais. A sua grande expansão se deu há 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo. No período Jurássico, as samambaias não retomaram seu vigor, mas as samambaias rasteiras eram a vegetação dominante no solo. As samambaias nunca mais conseguiram dominar o planeta depois do Carbonífero. As samambaias atuais são só um resquício do que um dia elas já foram. Apesar de uma imensa diversidade desde sua origem, por existirem espécies que não sofrem mutações em seu genoma há centenas de milhões de anos, as samambaias são consideradas fósseis vivos. As samambaias podem ser consideradas também uma das plantas mais antigas do mundo, com sua origem no Devoniano, sobrevivendo a 2 extinções em massa e estando vivas até hoje, com algumas espécies cultivadas por humanos. As samambaias de hoje em dia são plantas que não têm sementes, flores nem frutos. As samambaias se reproduzem por esporos. Você sabia que na natureza existem espécies de samambaias que possuem gênero? Sim, na natureza temos samambaias fêmeas e machos. Existem espécies de samambaias que parecem que foram bordadas à mão e outras que nem parecem uma samambaia. As folhas das samambaias nascem parecendo um cajado, por isso também é chamada de bacuru. Hoje em dia, as samambaias, na maioria, são plantadas em vasos ou jardins, mas há 245 milhões de anos atrás, florestas de samambaias de até 35 metros cobriam a terra. As gigantescas samambaias se extinguiram ou evoluíram para dar origem a cerca de 13.500 espécies de samambaias, 550 dessas espécies brasileiras, vivendo nos biomas da Amazônia e Mata Atlântica, com essas espécies crescendo tanto no chão quanto em troncos de árvore. Espécies de samambaias, fósseis e viventes. Glossopteris foi uma pteridosperma ou samambaia com semente que viveu aqui no Brasil e em outras partes do Gondwana. Viveu por todo o período Permiano até o começo do Triássico, onde foi extinta. Chegava de 4 a 6 metros de comprimento e possuía sementes. Samambaia gigante.
Essas plantas primitivas têm como seus ancestrais do período Carbonífero, há cerca de 359 milhões a 299 milhões de anos atrás. É uma samambaia monumental, cujas folhas podem chegar a 8 metros de comprimento, e tem sua origem na Oceania, com ocorrências na Ásia, Austrália e Madagascar. Xaxim. O xaxim é uma espécie de samambaia em risco de extinção, por causa da comercialização excessiva e a extração ilegal da planta. O xaxim é uma espécie endêmica do Brasil, encontrado em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e etc. O nome xaxim vem da língua tupi e significa samambaia grande. Seu tronco cresce por um caule ereto e cilíndrico, envolvido e sustentado por uma massa de raízes adventidas. Essas raízes ajudam no nascimento de outras plantas. Seu tamanho pode chegar até 4 metros de comprimento. Noite legal, viagem sem fim, da boca no ouvido, cabeça na lua.